Oi, aqui é Daniel e hoje eu tô na cidade da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, também conhecido como os Cavaleiros Templários. Eu tô na cidade de Tomar, em Portugal, e hoje eu vou mostrar um pouco sobre essa cidade aqui, que tem muita história para contar. E é uma cidade muito bonita para você visitar quando estiver em Portugal. Então vamos lá. Eu tô agora no Convento de Cristo, aqui na cidade de Tomar. E esse aqui é a principal atração da cidade, um convento feito pelos Cavaleiros Templários. Esse convento tem vários claustros, e esse aqui é um deles, é conhecido como Claustro do Cemitério, porque vários cavaleiros foram enterrados aqui. Ele é um claustro que foi feito mais recentemente, se é que a gente pode dizer isso, lá pelo século XVI mais ou menos. E como esse aqui, tem vários outros aqui dentro. Acho que no total, se eu não me engano, são 8 claustros diferentes. E esse aqui é o do cemitério. Se você repara, aqui no chão ainda tem a numeração dos túmulos. Agora imagina a cara de um modesto cidadão do século XII quando entra num lugar como esse aqui. Incrível, né? Essa aqui é a charola, é a igreja. Todo esse complexo aqui, pelo menos uma boa parte dele, foi feito por um cara chamado Gualdim Paz. E esse lugar aqui foi o primeiro que ele construiu dentro desse complexo. E é um lugar sensacional. O Gualdim Paz é muito importante para essa cidade, então já grava esse nome aí, porque ele não só fez essa igreja aqui, como ele também fundou a cidade de Tomar e fez muitas outras coisas. Como também, por exemplo, o castelo de Almorol, que eu mostrei no outro dia também, foi dele. E esse cara era não só um cavaleiro templário, mas um cruzado. Ele foi até Jerusalém para reconquistar Jerusalém e tudo mais. E ele justamente se inspirou na igreja do Santo Sepulcro, lá de Jerusalém, para construir essa aqui. Esse aqui é o claustro principal daqui do convento. E ele é muito bonito, feito lá pelo século XVI. Tem essas escadas aqui em caracol, bem característica. E eu vou aproveitar que eu estou por aqui e fazer um resumo do resumo da história aí dos Cavaleiros Templários, só para você ter mais ou menos uma ideia.
Os Cavaleiros Templários foram cavaleiros das Cruzadas, né? Eles serviram nas Cruzadas até Jerusalém, com o objetivo de tomar Jerusalém dos muçulmanos, e conseguiram isso até. E eles aproveitaram e criaram nesse caminho, imagina, eles saíam da Europa, iam até Jerusalém, e eles acabaram criando aí uma espécie de rede de fortes, fortalezas e tal pelo caminho, para ir se estabelecendo, né? E criando essa rede de apoio para a tomada de Jerusalém. E eles acabaram permanecendo em muitas dessas cidades onde eles construíam fortes e tudo mais. Então eles tinham essa rede de apoio. E essa rede de fortes espalhados também serviu como apoio não só para os próprios Cavaleiros Templários, mas também para os peregrinos que iam até Jerusalém. E eles usavam justamente de toda essa infraestrutura para ter uma viagem um pouco mais segura, né? Porque no século XII e tal, imagina que uma viagem da Europa, por exemplo, de Portugal até Jerusalém, não era uma coisa muito tranquila. Agora, é óbvio que ter castelos e fortes por uma extensão tão grande de terra acabou trazendo bastante poder e dinheiro, né, para os Cavaleiros Templários. Mas uma outra coisa também que trouxe bastante poder e principalmente trouxe dinheiro para eles foi o fato deles serem os primeiros, considerado, né, o primeiro banco do mundo. E isso porque eles aproveitavam de toda essa infraestrutura. Então, como é que funcionava? E aí, agora imagina, um peregrino que sai, por exemplo, de Portugal e vai até Jerusalém. Ele vai ter uma viagem, com certeza, com muitas, no mínimo, aventuras. E, com certeza, seria também uma viagem, como você pode imaginar, bem perigosa, né? E exige dinheiro. Imagina o cara transportando uma quantidade grande de dinheiro para passar meses viajando e voltar de Jerusalém. Com certeza, essa não seria uma boa ideia. E como a gente ainda não tinha cartão de crédito nessa época, o que os Cavaleiros Templários inventaram? Um sistema de bancos. Então você, por exemplo, podia vir até aqui, pegar todo o seu dinheiro da viagem, depositar aqui com eles, em super segurança com os grandes Cavaleiros Templários, e você recebia em troca uma espécie de cheque. E daí, justamente por conta dessa grande rede de apoio aí de vários fortes e castelos espalhados em várias cidades no mundo, no caminho, você poderia chegar em qualquer um deles, apresentar seu cheque, sacar um valor específico do seu dinheiro e receberia um outro cheque com montante que estaria que você não usaria, né? Que continuaria com eles. E pronto, dali no próximo ponto de apoio, no próximo caixa 24 horas, você faria o mesmo processo, receberia um novo cheque com montante que restaria lá do seu dinheiro e assim você conseguiria fazer uma viagem muito mais tranquila, né? Agora, uma coisa que trouxe muito poder e dinheiro para os Cavaleiros Templários é que na linha pequena, e pouca gente lia, dizia que caso durante essa viagem esse peregrino morresse, o dinheiro dele ficava para os Templários. E não foi só isso, também muitas pessoas que entravam para a Ordem dos Cavaleiros, elas tinham que fazer voto de castidade e de pobreza. Então elas entregavam também todos os bens para a Ordem, e essa Ordem foi ficando cada vez mais poderosa, até porque também muitos nobres participavam da Ordem dos Cavaleiros e tudo mais. E isso acabou causando um certo ciúme de um rei francês que decidiu acabar com a Ordem dos Cavaleiros Templários, porque ele, na verdade, estava precisando de todo o dinheiro que eles tinham. Então, no dia 13 de outubro de 1307, eu digo isso porque era uma sexta-feira, dia 13, aconteceu essa perseguição aí aos Cavaleiros Templários e muitos foram queimados vivos e tudo mais. E esse dia até deu origem à lenda do dia 13, da sexta-feira 13, né? Muito reconhecido. Como um dos cavaleiros, ao morrer, acabou rogando uma praga aí para o rei e para o papa, os dois acabaram morrendo logo dias depois dessa perseguição toda. E o dia 13
né? A Sexta-feira 13 ficou muito marcada a partir daí. E até hoje essa lenda anda. E esse é um motivo que se conta, né? O que era para ser um resumo do resumo ficou comprido. Mas para finalizar, eles são perseguidos praticamente na Europa toda, menos em Portugal, que o rei português tinha uma certa afeição pelos cavaleiros templários. Eles vêm para cá, ganham um banho de loja e contratam uma nova pessoa de marketing que muda o nome para Ordem dos Cavaleiros de Cristo, daí o nome daqui do Convento de Cristo, e eles se estabelecem aqui com bastante poder, bastante dinheiro, e dizem até que se não fosse o dinheiro e a influência dos Cavaleiros da Ordem de Cristo, as navegações portuguesas não teriam acontecido, porque eles que bancaram. Então é isso. Dá uma olhada nessa bela janela manuelina aqui. Manuelina é um estilo de arquitetura português muito característico. Na verdade é um estilo gótico, mas com vários motivos ligados ao mar, ligados às descobertas portuguesas e tal. E tem o nome aí do Dom Manuel, que é um período que é da época dele, esse estilo, né, manuelino. Então essa janela aqui é uma das atrações mais incríveis em termos de arquitetura aqui do Convento de Cristo. Então vale a pena reparar nos detalhes. Fato que a janela manuelina é tão comemorada aqui que o rei Dom Fernando II, lá pelo século XIX, mandou destruir o segundo andar do claustro. Desse claustro aqui tinha um segundo andar fechado, e ele mandou destruir porque ele queria que esse claustro aqui tivesse visão total da janela manuelina. Pronto, tá aqui. Alguns claustros aqui, como é o caso desse, tem uma cisterna aqui embaixo, né? Primeiro porque facilitava captar a água da chuva e tudo. E segundo porque é um amplo espaço. E aí por isso também que você encontra esse poço aqui, né? Que é justamente para pegar a água da cisterna aqui embaixo. E dá até para ver ela descendo ali a escada. Vamos lá ver. Aqui já dá para ver a cisterna, é bem grande, bem alta, e ali o buraco do poço que a gente viu lá em cima. Isso aqui ajudava a abastecer todo o convento. Tem um ainda maior do que esse aqui em outro claustro, só que esse não dá para visitar. Essa cisterna aqui é o que dá no momento. Muito bom, né? Esse é o Convento de Cristo aqui em Tomar. E esse é com certeza a principal atração da cidade. E tem toda essa mística por trás, né? Dos Cavaleiros Templários e tudo. Então é um lugar que, sem dúvida, você não pode deixar de visitar quando estiver aqui em Tomar. Mas a cidade em si tem muita coisa legal também. E agora eu vou caminhar para lá para mostrar mais coisas sobre a cidade de Tomar, que também tenho certeza que vale a pena você visitar. A cidade também é muito bonitinha e também tem muita coisa interessante. Então vamos lá, que o dia só está começando. E espero mostrar bastante coisa boa hoje.
essa pracinha simpática aqui é a Praça da República, fica bem no centro da cidade. E aqui no meio tem o nosso já famoso amigo Gualdim Paz. Ele que é o fundador da cidade, né? É o Cavaleiro da Cruzada, foi até Jerusalém. Ele que mandou construir lá o Convento de Cristo, aquela igreja lá no meio tão bonita. E tudo ele também fundou a cidade de Tomar, aqui lá pelo século XII. E aqui também tem uma bela igreja. Dá uma olhada. Essa é a igreja de São João Batista. Repara nela só. Ela tem uma torre octogonal e um belo portal aqui no estilo manuelino que vale a pena parar para ser analisado os detalhes. Olha lá, reparou os detalhes, você já vê a esfera armilar que eu comentei no vídeo sobre Constância, sobre ela. É um instrumento náutico que era usado pelos portugueses e virou símbolo do Dom Manuel e tal. E ela está sempre presente no estilo de arte manuelino. Muito bonito, né? A base da igreja sim é do século XII, mas o que a gente vê hoje é uma reformulação que passou pelo século XVI. Agora, se você tem um olho bom, se você tem uma atenção boa, você consegue reparar um detalhe aqui na base da torre. Dá uma olhada ali, ó. Repara que tem ali um cachorro, um leão. É difícil identificar exatamente o que é, mas tem uma placa aqui bem diferente. E essa, na verdade, é uma placa funerária visigótica, ou seja, é bem antigo, que foi incorporado aqui na base da igreja. Essa aqui é a pequena sinagoga de Tomar. Ela foi construída numa época que a comunidade judaica estava crescendo bastante aqui, lá pelo século XV. Mas logo depois, em 1496, o Dom Manuel I, resolve expulsar os judeus de Portugal. E aí ela fecha e vai servir para outras coisas. Por exemplo, ela chegou a ser celeiro, palheiro, armazém, foi prisão, foi capela católica. Serviu para uma série de coisas nesse período, só lá para a década de 1920, que ela se torna um monumento português, né, oficial. E aí abre de novo, hoje tem um pequeno museu aí dentro, museu hebraico. E apesar de bem pequenininho, ela é considerada o único templo hebraico que sobreviveu intacto aí, e conservado em todo o país. Então acaba sendo um ponto importante para os judeus. Um museu bem interessante aqui em Tomar é aqui, ó, o Museu dos Fósforos. Pois é, tem um museu aqui dedicado a fósforos, palitos de fósforos, caixa de fósforos e tudo mais. Vamos lá dar uma olhada. Aqui tem várias caixas de fósforo, como é de se imaginar. Essa aqui, por exemplo, é do Brasil. Então, desde os tradicionais Fiat Lux e Paraná, mas tem muita coisa ainda, porque tem caixa de fósforos do mundo inteiro aqui, separado por salas. Dá uma olhada. Todos os tipos.
Esse museu começou com a coleção do Aquiles da Mota Lima. Ele era um colecionador de caixas de fósforo e começou esse museu com a coleção dele. Hoje o museu tem muito mais caixas do que antes, né? Porque recebeu também bastante doações e tal, depois que o museu abriu. Mas essa coleção começou com ele, que dizem que ele, numa viagem de navio até a Inglaterra, acabou trocando caixas de fósforo com uma senhora durante a viagem. E isso teria inspirado ele, né, a ter outras caixas e juntando e colecionando. Hoje são mais de 80 mil caixas de fósforos aqui, sendo que caixas de fósforos, na verdade, de 127 países, com certeza a maior coleção da Europa, talvez até do mundo. Isso aqui, por exemplo, é a parte da Grécia, que mostra os principais pontos turísticos lá do país. Mais algumas caixas de fósforos brasileiras aqui, ó, bem antiga. A caixa de fósforo, sem dúvida, é algo hoje em dia muito simples, né? Muito comum. Mas não foi sempre assim. Se você pensar melhor, lá pelo início, meados, né, do século XIX, lá por 1850, acender uma chama, né, fazer fogo, não era um trabalho muito comum, muito fácil. Tinha-se o acendedor de pederneira, que facilitava bastante o trabalho, mas poderia levar até meia hora para conseguir acender uma chama. Os mais experientes conseguiam até em 3, 4 minutos, mas ainda assim, pensa, 3, 4 minutos para fazer fogo. Não era uma coisa simples. Aqui algumas caixas de fósforo da Áustria, mostrando bem a cultura local. Olha que legal. Também algumas com a flora do país. Agora, só para continuar a história do fósforo, lá pelo início do século XIX foi o inglês que inventou aí uma forma de você fazer fogo de forma instantânea aí por fricção, né? Seria o protótipo da caixa de fósforo que a gente tem hoje. E depois, em 1844, um sueco aí sim aperfeiçoa todo esse processo, separando esses agentes aí de combustão, que seria o cloreto de potássio e o fósforo. E o cloreto de potássio, que é o que fica na cabeça do palito de fósforo, e o fósforo mesmo tá na lixa, naquela lixinha onde a gente esfrega o palito de fósforo. E daí ele conseguiu desenvolver a caixa de fósforo que a gente conhece tão bem, e aqui tem tantas. Então é legal ver também como é que essas caixinhas também contam história. Por exemplo, essa aqui é de propaganda nazista. Aqui é um lema nazista que quer dizer um povo, uma nação e um líder. É um lema muito usado pelos nazistas e fizeram até caixinha de fósforo com esse lema. Então é importante a gente conhecer essas questões do passado para não correr o risco de errar novamente. Então tá aí um museu bem interessante das caixas de fósforo. É gratuito, você pode só entrar aqui, então é muito tranquilo. É um museu bem divertido, um museu que você vê a história se desenrolando aí, contada por caixas de fósforo. Então é bem interessante, dá para passar horas aqui vendo as caixinhas. Mas vamos lá que a gente vai seguir, que ainda tem algumas coisas bem legais para ver em Tomar.
Essa igreja acaba sendo ofuscada pelo Convento de Cristo, né? Porque lá é bem maior e tudo. Mas ela é a sede, ela foi a sede dos Cavaleiros Templários e depois dos Cavaleiros da Ordem de Cristo. Aqui ela foi tão importante que ela foi considerada a sé de todas as igrejas sem diocese na África, na Ásia e na América. Então todas as igrejas que não tinham diocese na época dos descobrimentos portugueses, ela que virou a principal dessas igrejas assim. E ela, como eu comentei, era a sede dos Cavaleiros Templários. Então ela é muito importante. Ela também foi durante um tempo o panteão dos Cavaleiros Templários, onde os mais importantes foram enterrados aí, né? Onde tinha um túmulo deles e tudo. Essa é a Santa Maria dos Olivais. Agora, lembra do Gualdim Paz, aquele que fundou a cidade e muitas outras coisas? Pois bem, ele faleceu aqui em Tomar em 1195 e o túmulo dele estava aqui nessa igreja, na verdade aqui do lado de fora, nos Jardins dos Olivais, e por isso era considerado um panteão nacional, porque ele e mais 20 outros grão-mestres da Ordem dos Cavaleiros de Cristo estavam aqui enterrados, né? Até mais ou menos o século XVI, quando chega a Inquisição e acaba destruindo todos esses túmulos, mas aqui a gente consegue ver ainda o nome de todos eles. Gualdim Paz lá no primeiro, tá vendo? E aqui ainda foi afixado a lápide do Gualdim, que estava nesse jardim na época. A festa mais tradicional de Tomar é a festa dos tabuleiros. E o tabuleiro seria uma armação de bambu com flores e tudo muito bem enfeitado, mas isso é bem grande e é carregado por mulheres com alguns ajudantes homens. E essa é a festa super comemorada que acontece a cada 4 anos. E essa rua aqui mostra algumas fotos dessa festa. E aí eu vou tentar descrever um pouquinho de como essa festa funciona. Portanto, tudo começa com a montagem do tabuleiro em si, essa peça ornamentada aí que enfeita toda a cidade. Na verdade, ela vai enfeitando a cidade porque ela vai sendo carregada, mas a cidade em si já está bem enfeitada, como você pode ver ali, ó. Acontecem vários jogos na cidade, jogos populares e tudo mais, e acontecem também vários cortejos aqui nessa comemoração. E aí vem os cortejos dos rapazes, os cortejos dos adultos, tem cortejo mordomo lá em cima, aqui ó, cortejo bodo, que é a hora do pão, vinho e carne. E aí ó, os ajudantes, que são os homens que vestem essa roupinha aí de gravata e tal, as mulheres, as raparigas que vestem esse vestido branco. Agora olha o tamanho dos tabuleiros ali do lado, né? Bem grande, né? E tudo culmina com um grande levante dos tabuleiros, é quando todo mundo se junta, as mulheres carregando os tabuleiros, lá ó, reparando a cabeça, e os seus ajudantes, só para dar uma força. E dizem que isso tudo começou quando a princesa Isabel fundou a Irmandade do Espírito Santo, lá pelo século XIV e tudo. E essa é uma festa que acontece a cada 4 anos. A próxima está planejada para acontecer em 2023. Com certeza é uma festa que você não quer perder, porque a cidade fica toda animada. Então começa a se planejar de agora. Aqui é a Capela de Santeria, uma santa muito importante aqui para Tomar, que tem várias histórias em relação a ela, mas só para falar rapidinho, aqui do lado tem a festa do tabuleiro raiz mesmo. Aquela era uma festa de tabuleiro mais moderna, essa aqui é uma festa do tabuleiro da antiga. Então aqui tem algumas fotos que você também pode ver
que já é uma tradição bem antiga e que marca bastante a cidade. A santeria é a padroeira de Tomar, e aqui ela tem uma pequena capela em homenagem a ela. E ela tem a história dela completamente envolvida com a cidade, principalmente com o rio Nabão, que é o rio que corta aqui a cidade. E para contar isso eu vou para lá, que eu acho que vai ser mais ilustrativo contar a história da santeria que teria acontecido aqui. Esse aqui hoje é o convento Santeria. E a história dela é que ela seria uma moça muito inteligente, muito bonita, que estudava num convento, estudava para se dedicar a Deus e tudo. Mas ela era tão bonita que um dos figurões aí da região, chamado Britaldo, chegou a se apaixonar muito por ela. E, como se não bastasse, ela realmente era bonita. E um dos monges também, e acabou rolando um ciúme. O monge inventou e começou a espalhar rumores que ela estava grávida. Ela foi expulsa do convento. E quando chegou aqui nessa parte para orar, o Britaldo também, ciumado porque ela estaria grávida, acabou assassinando ela justamente aqui. E lá você vê, inclusive, naquele cantinho lá, ó, no nicho, a imagem dela, onde teria sido o lugar onde ela foi assassinada. O corpo dela foi jogado aqui no rio. E esse corpo eventualmente chegou até o rio Tejo. O corpo da santeria mais tarde teria sido encontrado pela dona Isabel, que o rio Tejo teria se aberto para que ela pudesse encontrar o corpo da santa tão importante. E, bom, ela mandou construir um padrão importante lá em homenagem à santeria, por esse motivo, né? E com o tempo o lugar foi se chamando Santeria e evoluiu para Santarém, onde hoje é uma cidade importante até aqui de Portugal, uma cidade chamada Santarém. E a princípio o nome vem dessa história aí. Uma das belas vistas aqui de Tomar, lá ao fundo, o castelo com o convento de Cristo, lá em cima. Lá a cidade. Essa aqui é a Ponte Velha. Ponte Velha, que é chamada Ponte Velha, mas o nome dela oficial é Ponte Manuel I, Dom Manuel I. E aqui muitos e muitos peixes. Essa ponte aqui, ela foi construída pelos templários, né? A estrutura mais sólida e tudo, porque antes se acredita que já tinha uma ponte aqui, na época dos romanos, pelo menos já tinha uma estrutura aqui, antes dos Cavaleiros de Cristo construírem a ponte que a gente tem hoje, mais sólida, mais permanente, vamos dizer assim. E essa é uma visão super clássica aqui de Tomar, é uma visão muito bonita, que já dá boas-vindas na cidade quando você chega por esse lado aqui. Um lugar também super agradável aqui é esse aqui, o Parque do Mouchão. É uma pequena ilha que tem justamente no meio do rio Nabão. E fizeram esse parque aqui que é muito bonito. Hoje vai ter um show aqui. Então, se você reparar, as cadeiras estão estrategicamente colocadas bem distantes uma das outras, né? Pra gente evitar qualquer problema. Mas vai ter um showzinho aqui, com o público controlado e tal. Mas já é uma forma das coisas irem voltando ao normal devagar, com muita tranquilidade, com muito cuidado. E esse é um parque bem agradável para passear quando você também estiver aqui por Tomar. E aqui no Parque Mouchão tem essa roda aqui, chamada Roda do Mouchão, que tem esses vasos. É uma herança moura, na verdade. Os vasos vão coletando água. Conforme eles chegam ali em cima, vão despejando a água nessa canaleta aqui, ó. E a água depois cai justamente aqui. Era uma forma antiga de coletar água do rio, né? Que é mantida aqui para lembrar um pouco dessa cultura. Já tiveram várias dessas aqui antigamente. Hoje essa fica aí de recordação
dos tempos de antigamente. Esse lugar aqui é chamado a Levada de Tomar. E isso, repara o seguinte, ó, o rio Nabão vem de lá e, bom, atravessa aqui e continua por esse caminho. Nesse pedaço aqui, ele é, uma parte dele é desviada justamente para formar esse canal aqui. E aqui, desde a época dos Templários, né, dos Cavaleiros da Ordem de Cristo, esse desvio era feito e aqui vinham vários moinhos que justamente aproveitavam dessa energia gerada aí pelo canal, né, pelo rio passando por esse canal, para moer grãos e uma série de outras coisas. Não à toa, esse aqui foi o lugar escolhido para ser a primeira central elétrica de Portugal, lá pelo início do século XX, final do século XIX, início do século XX, e aqui até hoje, logo ali onde está aquela grande chaminé lá, tem um museu que conta bastante dessa história. E depois desse breve passeio aí por Tomar e toda essa mística história dos Cavaleiros Templários, a gente encerra o passeio de hoje. E eu quero te lembrar para acessar lagoeuropa.com.br/Eurotrip e baixar um e-book gratuito para te ajudar a viajar mais e melhor. Entra lá agora, baixa e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.